Bem-vindos a outra lei. Não sei se o áudio vai ficar bom, porque eu tô falando baixo. E eu comecei com essas ideias de fazer vídeo desse canal, no caso, ano retrasado, cara. No início do ano passado, no final do ano retrasado para o início do ano passado. E esse vídeo é sobre o quê? Eu tenho refletido sobre os vídeos do Mestre Yu Yutaka. Alguém aí deve conhecer. E assim, eu cheguei a um nível de hipocrisia e eu não sei exatamente se é hipocrisia o que é. Me parece ser hipocrisia, insensatez e tudo mais. Mas eu cheguei a um nível onde eu acho que eu já estava, que é perdendo essa guerra interna. E nunca busquei ajuda, nunca quis nada externo. E apostei muito na força de vontade. E eu não sei por que eu apostei nisso, porque eu nunca tive. E aí chega um momento que se torna até insustentável a vida. Em que sentido? Eu conseguiria trabalhar e viver uma vida normal, né, comum, tendo obrigações mínimas e tudo mais. O que acontece na minha vida é que eu fico num limbo entre fazer a mais e fazer o suficiente, querer algo grandioso e não querer nada. Talvez eu me obrigue a querer esse algo grandioso enquanto a alma, o espírito não suporta mais nada. E isso é muito intrigante. Tem momentos que eu tô totalmente motivado, alguns minutos ou horas, às vezes dias, e em outros eu não consigo me mover, não consigo levantar da cama. E o pensamento nunca para, a consciência nunca para. O raciocínio, as ideias de crescimento e tudo mais, a mente continua funcionando, a consciência continua funcionando. E talvez isso seja o mais torturante. E o início desse canal foi justamente para relatar essa minha jornada. E eu falhei em não relatar os dias ruins. Comecei a gravar e relatar somente dias bons, digamos assim. E ainda de maneira bem ruim. Isso tudo. O que acontece? Eu não sei o que acontece, né? Estou procurando uma ajuda, no sentido clínico mesmo, de algum químico que consiga alterar alguma coisa no meu cérebro, porque eu não aguento mais ter a consciência ela martelando na minha cabeça e eu simplesmente continuar parado, não me mover, não gostar, não querer fazer nada, tá ligado? E quando eu faço por algum tempo e depois me entro em colapso de novo e tudo piora. Talvez seja vergonha, uma vergonha intrínseca lá da criança, do jovem que eu queria ser e seguir totalmente o caminho contrário, né? Queria ir pra cá, fui pra cá. E eu percebi que durante esse desvio e tudo mais, tem momentos que eu apoio, gosto desse desvio. Tem momentos que eu quero voltar pro caminho certo. E uma coisa que eu percebi é justamente isso. Conforme eu fui aceitando, gostando, né, e vivendo o lado ruim, chega um momento onde a consciência sabe
o que é errado, né? E o que é certo. Mas o hábito ou qualquer outra força exterior, interior que seja, me mantém parado num caminho, no mesmo lugar, não é nem no caminho, no mesmo lugar. E aí assistindo um vídeo ali do Lincoln, um mano da internet que, porra, o cara acorda aí 4 horas da manhã pra fazer os trampos dele, pra sustentar a família, e isso tudo é louvável. Graças a Deus eu não tenho essa responsabilidade, porque eu acho que eu também nem suportaria essa responsabilidade no meu estado atual. Mas ele comentou sobre entrar no BBB, e eu sempre achei um lixo. E agora eu tô me inscrevendo, tô aqui na página de inscrição do BBB, e eu acredito muito que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, tô me inscrevendo, se for da vontade de Deus, que muitos não acreditam existir, eles vão me chamar, e pode ser um divisor de águas na minha vida. Só que o que eu percebi durante esse tempo todo é que não haverá um divisor de águas na minha vida. Eu posso pensar que eu vou ser o cara mais quieto lá, que eu vou só pra tentar resolver meus problemas, e é isso que eu tenho na cabeça. Que eu não vou atrapalhar ninguém, que eu não vou arrumar briga, que isso, aquilo. Mas a minha experiência de falhas e falhas e falhas e falhas e pequenos acertos me mostra justamente o contrário, que não é... Talvez até seja, porque eu nunca saí de um ambiente totalmente, mas não é necessariamente o ambiente ou a situação que irá fazer com que eu mude, é só eu. E o que eu percebi é que de noite eu quero a mudança, eu faço 1000 planos e na hora de executar, na hora de levantar da cama pela manhã, eu não levanto, eu não sinto vontade de levantar. Mesmo que eu tenha alguma obrigação, eu fico até o último segundo na cama. E isso não me agrada, mas é muito difícil fugir disso sozinho. Então, cara, eu não sei. Não sei exatamente, não sei. Mas lendo o livro, O Milagre da Manhã, que eu guardei ali, tava por aqui, eu guardei. Ele coloca como propósito de vida qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. E cara, eu não sei. Eu sei de muita coisa, mas também não sei de nada. A minha mente fica nebulosa e não é nem... Eu nem percebo essa névoa, né? Eu não percebo essa dispersão. Eu só percebo depois da falha, depois de não ter feito nada o dia todo e tudo mais. Eu percebo conforme eu analiso, né, esses 25 anos de vida aí que eu vivi. Mas a mudança real, a ação, ela não é... Dizem que é mental, mas eu acredito que algo me atrapalha na mente. E essa luta é pior ainda, porque eu cresci ouvindo que eu era um cara inteligente. E talvez isso tenha me deixado mais frouxo. Porque a inteligência inata, ou nata, não sei, ela dá uma falsa percepção de que você nunca vai precisar fazer nada. Que você é inteligente e então naturalmente as coisas serão mais simples, mais fáceis, talvez. Eu não tinha essa percepção porque eu nunca me achei inteligente. Mas com a percepção dos fatos e a galera conversando e falando e comentando, eu percebo que eu tenho um potencial escondido ou até mesmo aflorado, mas algo me impede, seja espiritual, físico, mental, eu não sei o que é. Mas esse vídeo aqui pro YouTube, onde raramente vai ter visualizações e tudo mais, o melhor jeito de crescer é no TikTok. E eu preciso conseguir estruturar esse negócio online, né, de criação de conteúdo e tudo mais, porque eu acredito que eu tenho muitas visões para passar, e até aquelas que não são boas de ser seguidas, né,
Não necessariamente que eu seja um oráculo, mas eu tenho algo para compartilhar aí com aqueles que estão iguais, piores ou melhores comigo, não importa. Melhores que eu, no caso. Então, eu não sei ainda, estou criando o objetivo de vida, o propósito de vida, como fala no livro. E é muito complicado para mim definir um propósito de vida. Perceba. Eu dormi até hoje 1h da tarde, cara. Por alguns motivos. Não porque eu tô desempregado, mas porque a forma que eu trabalhei até hoje nunca... Não é tão ruim a ponto de ter um horário fixo e tudo mais. Eu até fui obrigado a ter um horário fixo e não consegui cumprir. Mas graças à minha habilidade e à falta de profissionais no mercado, eu ainda consigo ter uma renda. E dessa forma, assim, inconsistente, né? De qualquer forma. É muito complicado estruturar um vídeo, fazer as coisas estando com essa névoa mental, por exemplo. Agora são 5h03 e há 11 minutos atrás, quase 12, eu decidi fazer o vídeo. Porque depois de ficar um tempo acordado, de ter comprado uma marmita, me alimentado e ficado horas ali rolando no Instagram e vendo as pessoas realizando as coisas delas e eu não, eu falei, alguma coisa eu vou fazer. E aí eu quero fazer algo extraordinário e acabo voltando ao comum, ao natural. E faço sempre a mesma coisa. Jogo um jogo, estudo um pouco, de maneira bem rasa. Estudo um pouco um negócio que eu mesmo me travo, que já era pra estar funcionando há muito tempo, tá ligado? E vem o desânimo, vem o desgosto e tudo mais. E aí no final da noite eu fico, porra, eu vou fazer tudo diferente amanhã. Quando o despertador toca, eu nem acordo direito, eu desligo, coloco soneca, olho em volta e volto a dormir. Eu não sei o porquê, porque dentro de mim, talvez só na mente, não sei, eu tenho o desejo da Lamborghini, da casa grande, da mansão, de ajudar meus pais, de ter uma empresa e tudo mais. Mas algo, alguém, alguma coisa, eu mesmo me trava na execução. E isso acaba comigo, cara, isso acaba comigo. Não somente de maneira mental, mas na vida, né? Essa vida, ela não é fácil, não é tão simples também, tá ligado? Então, a vida não é um morango, né, cara? Eu preciso aí já me mexer. E mesmo que eu seja contra a indústria dos químicos aí, dos remédios e tudo mais, acredito que eu vou ter que ceder a isso, né? Vou ter que buscar uma ajuda química, psiquiátrica. Porque a luta é justamente essa, é todo esse conhecimento, eu sei o que tem que ser feito, mas não conseguir executar. O porquê eu ainda não sei. Falaram de alguns remédios e tudo mais e eu vou tentar. Mas parece que nada tem solução para mim, porque a vontade, a potência de vida já foi embora. Tudo isso, senhores, essa talvez seja a parte mais importante do vídeo. Tudo isso deve ter começado quando eu escolhi o consumo da pornografia. Não foi nenhuma escolha, digamos assim. Tudo é uma escolha, né? Mas aos 9, 10 anos de idade, eu sabia do poder das escolhas, mas talvez por ser uma criança não levei a sério. E toda vez depois do ato eu me sentia mal, com remorso, um pecador, correto? E atualmente, conforme o tempo foi passando e eu fui vivendo, esse sentimento já morreu. Eu não vejo mais como errado, nem como certo. Às vezes eu faço por hábito. E
até mesmo o remorso após o ato, após o consumo, é um remorso tão rápido que é insignificante. Porque eu já errei 1 milhão de vezes, mas o que é mais um erro, né? Talvez o meu adolescente não aceitaria, mas ele mesmo aceitou o primeiro, o segundo, o terceiro erro. E ele sou eu, velho, né? Eu sou isso hoje porque lá atrás eu não levei tanto a sério isso. Mesmo tendo a plena consciência de que o caráter do homem é medido de acordo com aquilo que ele faz quando ninguém está observando. Não quando ele está rodeado de pessoas e, cara, eu fui e sou talvez o mais hipócrita do mundo. E eu reconheço isso e isso é doloroso, certo? Então se tiver pelo menos uma criança, um adolescente aí assistindo até aqui, né? Porque isso aqui é um documentário para mim mesmo. Eu tenho fé, confiança, mesmo não sentindo, ou talvez sentindo aqui dentro o contrário. Eu tenho fé, ou tenho a disposição, nem que seja mínima, a vontade de ser alguma coisa, de chegar em patamares mais altos perante a sociedade, mas principalmente comigo mesmo, estar satisfeito com o que eu sou. E digo mais, querer ser algo, porque eu quero, mas eu não sei se essa ideia foi implantada na minha cabeça ou se isso é realmente meu. Eu tô curtido num mar de erros, né? Num mar de erros aí, um atrás do outro, e remorsos e tudo mais. Então, fica aqui o meu relato do dia 19/5/2026. E se alguém estiver assistindo, perceba que talvez esse bocejar não seja de um cansaço físico, mas de um cansaço da alma, do espírito. E eu me arrependo muito de ter zoado esse espírito, essa alma. Talvez por não conseguir enxergar, não ter essa conexão tão profunda com essas coisas, com esses outros planos. E, cara, a vida é muito louca. Então, seja fiel a você, porque você sempre estará com você. Eu fui perceber que eu sempre estaria comigo há pelos 20 e poucos anos. E aí eu acho que já era meio tarde, cara, porque eu me acostumei a estar com o meu eu ruim. Mas fica de alerta para aqueles que acham que as ações isoladas não afetam seu futuro. O cara que você quer se tornar, ele não... Na verdade é assim, ó, é a frase do livro, que é: o que você faz hoje não define o que você vai se tornar. Eu acho que é assim, não sei se é, mas não é, realmente não é. Percebam a névoa mental na minha cabeça. Até ontem eu sabia, ou até pouco tempo atrás eu conseguia falar essa frase. Mas todas as suas atitudes que você toma hoje, elas realmente, verdadeiramente, fielmente, elas vão moldar quem você será no futuro. Então, se eu tinha consciência e não praticava, é o mesmo que nada, correto? E agora é muito mais difícil praticar, estando já imerso há 10 anos ou mais nesses erros, né, consecutivos. Então, mano, tenha fé em você para que você não perca isso, tá ligado? A gente só tem a gente, mas eu sinto que ultimamente eu não tenho nem a mim. E eu fiz o bigode aqui, a barba, né? Ontem eu tava pior. Eu não pareço tão mal.
porque eu vivo nessa luta constante, nessa gangorra. Uma hora eu tô embaixo, outra hora eu tô em cima. E porra, isso aí é cansativo, é cansativo. Meu pai sempre trabalhou duro, né? Trabalho braçal e tudo mais. E eu falo, quando eu era menor e fazia uns trabalhos braçal, eu me sentia muito melhor do que toda essa confusão, todo esse trabalho mental aí, sabe? E se eu tivesse seguido simplesmente uma rotina de labuta quando eu tinha 14 anos, eu teria me livrado do vício ou do hábito, né? Chame como quiser. Mas agora, depois de formado, digamos assim, diz que a mente se forma até os 24, né? 25, alguma coisinha. E digamos que a minha mente tá formada agora. E eu tô achando que será muito difícil. Percebam, cara. Eu não sei se é espiritual ou o quê. Mas sempre que eu comecei a gravar o vídeo, eu já bocejei 3 vezes. E eu vou parar, vou cortar o vídeo nessa terceira. Porque 3 é a trindade, né? Divina. Mas parece que algo quer me parar. Nem que seja a minha própria sombra. Para aqueles que não acreditam em forças exteriores. E, mano, é muito complicado eu orar. Tudo que eu faço é com veracidade. Só que muito do que eu faço é com veracidade e hipocrisia. Porque eu oro com... Eu peço, eu nem oro, mas eu peço com veracidade ao mesmo tempo que eu não acredito, mas eu sei que existe. Então, cara, deve ser alguma doença mental, alguma coisa, velho. Tá ligado? Que eu não sei explicar o que é. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, saiba que você não perdeu tempo, tá ligado? Porque eu acredito que algo aqui possa agregar na sua vida, nem que seja você vendo o meu estado e queira fazer diferente, tá ligado? Então, mano, dizem que a vida é uma só, né? Então eu vou arrumar esse propósito de vida que eu tenho que ter e me obrigar a viver, procurando ajuda e tudo mais. Como eu volto a dizer, né? Isso aqui é um documentário pra mim mesmo, para o meu eu do futuro, porque eu realmente não tenho espectadores nem nada. Se chegar a algumas pessoas, ficarei muito feliz e isso me motivará, né, a fazer mais, né? Porque isso é algo que eu sempre gostei, falar, né, ajudar dessa maneira, mas eu preciso de ajuda primeiro. Tenho que aceitar essa ajuda, porque algo não está regulado, algo não está certo. Mas de qualquer forma, essa é outra lei. É uma criação, uma apropriação. Esse nome é uma apropriação do meu amigo que quando a gente ia para a escola e éramos felizes, né? A gente ia para a escola e com todos os problemas acontecendo a gente conseguia dar risada. E quando a gente se matava de rir, né? E a ponto de chorar de rir e até esquecer os problemas, a gente concluía, ele concluía. É a outra lei, mano. Ele falava, é a outra lei. Então, eu acredito que o meu propósito seja o encontro dessa outra lei, dessas outras leis, não essas aqui desse mundo, tá ligado? Mas algo que eu sinto, ele não me acompanha nessa produção, mas ele tomou um caminho correto do profissionalismo e da sobrevivência natural, né? Talvez ele nem tenha tempo para estar fazendo vídeo, e não tem mesmo. Mas eu fico aqui com essa responsabilidade de encontrar essa outra lei, que é um estado mental onde a gente
desliga dos problemas mesmo que eles existam e apenas sentimos a real essência, né, do mundo, da natureza e do que deveria ser, não do que é atualmente. O vídeo está muito longo já, né? Talvez alguma pessoa assista até os primeiros 30 segundos, mas isso não importa. O que importa é que eu tenha esse relato pro meu eu do futuro, que é o mesmo eu do agora. E isso é muito louco. Então essa é outra lei. Espero que tenha sido proveitoso para mim esse desabafo. E que o propósito prossiga, mesmo que com uma névoa mental, mesmo que dessa forma toda quebrada que eu estou. Correto? Correto? Então é isso aí. Se você, alma pensante ou uma alma inquieta igual a minha, chegou até o final do vídeo, se inscreva aí, porque eu sei que você se inscreve em coisas muito mais irrelevantes. E aqui talvez não, né? Porque é algo que eu preciso e me obrigarei a fazer. Talvez aqui você encontre algo de útil para o seu crescimento. É o que eu espero criar para mim. Perfeito? E essa é outra lei. Até mais.